Bom dia, hoje é quarta-feira, 26 de abril de 2023. Eu sou Bruno Amorim e o Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Confederação Nacional do Comércio abre escritório em Lisboa e quer potencializar negócios entre Brasil e Portugal. Em São Paulo, a Prefeitura oferece desconto em tributos de setores afetados pela pandemia. E o Congresso Nacional instala Frente Parlamentar Mista para desenvolver a indústria têxtil e de confecção. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo inaugurou o primeiro escritório internacional em Lisboa. A intenção é dinamizar o potencial de Brasil e Portugal. A jornalista do Grupo Band, Sônia Blota, tem as informações. Brasileiro longe de casa tem sempre saudade, mas aqui tem também oportunidade. Imagine nossos dois países juntos, Brasil-Portugal, Portugal-Brasil. Temos muito em comum. E 523 anos depois do primeiro encontro, nossas relações comerciais nunca foram tão fortes. O enraizamento da entidade, da importância da CNC, realmente estreita ainda mais essa relação, a presença brasileira aqui em Lisboa e vice-versa. Instituições como a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, que foi fundada há quase 80 anos, tem tradição em parcerias internacionais. São mais de 1.000 sindicatos de diversos setores do comércio em todo o Brasil. Juntas, essas entidades representam cerca de 5 milhões de empresas, que geram 25 milhões e meio de empregos diretos e formais no país. Nosso escritório em Lisboa será a porta de entrada que a CNC, por meio das federações e dos sindicatos, abre aos empresários do comércio de bens, serviços e turismo brasileiro, para que adentre a Europa e o mundo. O volume de comércio do Brasil com o mundo avançou 50% nos últimos 5 anos, 10% ao ano. Aliás, a inauguração do novo escritório da CNC aqui em Lisboa será a oportunidade de Brasil e Portugal trabalharem ainda mais afinados. Muitos assuntos em comum têm os dois países, especialmente turismo e gastronomia. O turismo religioso é um exemplo. Brasil tem Aparecida e Portugal tem Fátima. Milhões de negócios podem ser conquistados. A CNC entende, embora o comércio não seja um setor extremamente exportador, mas nós temos o turismo do bojo da nossa representação. E uma maior aproximação entre Portugal e o Brasil é o que nós desejamos. Então estamos aqui inaugurando esse centro hoje para que a gente possa trazer empresários brasileiros para sentar com os empresários portugueses e tentar aproximar mais essa nossa relação comercial, principalmente na área do turismo. Evidentemente nós não vamos trabalhar só isso. O setor produtivo também, se cresce a indústria, se cresce a agricultura, o comércio também cresce, que é o setor terciário. O imponente prédio do WTC Lisboa, sede da CNC, tem como objetivo os negócios cada vez mais efervescentes entre os dois países. Os setores economicamente mais afetados pela pandemia na cidade de São Paulo têm a oportunidade de regularizar os débitos por acordo de transação tributária. A Prefeitura de São Paulo vai conceder descontos de até 95% nas dívidas de IPTU para imóveis que operem atividades como, por exemplo, cinema, teatro, casa de diversão, clube e pensão localizados em qualquer região do município. O mesmo desconto se aplica a imóveis no setor centro histórico, independentemente do uso cadastrado na Prefeitura. Já os descontos de ISS valem para academias de ginástica, cabeleireiros, ateliês de costura e transportes escolares. Débitos tributários que estejam protestados ou em discussão judicial também podem participar. Com o acordo, o nome do devedor é retirado do CADIM, o Cadastro da Receita Federal. A medida deve beneficiar
26 mil devedores e regularizar 2 bilhões em débitos inscritos na dívida ativa. Para participar, basta acessar o sistema Fique em Dia no site da Prefeitura de São Paulo até o dia 21 de agosto. Um casal de ex-comerciantes percebeu que os donos de pequeno comércio precisavam de maquininhas de débito com taxas mais em conta. Os dois criaram esse produto e ainda fazem um tutorial de atendimento. Com a chegada do Pix, o pagamento com cartões de crédito e débito deve cair no esquecimento, certo? Errado. Mesmo com o novo método de pagamento à vista, só no ano passado, as transações com as maquininhas somaram 3,3 trilhões de reais no Brasil, um crescimento de 24% em comparação a 2021. A informação é da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços e chega ao mesmo tempo que uma notícia não tão boa. Pela primeira vez em 6 anos, as taxas para as operações com cartões aumentou no Brasil. Para a transação com cartão de crédito, o valor subiu de 2,1% para, em média, 2,8%. Já para os cartões de débito, esse valor subiu de 1,3% para 1,6%. Foi aí que o Márcio e a esposa, Wilza, enxergaram um negócio de sucesso. Juntos, os dois criaram uma startup que oferece para micro e pequenos empreendedores máquinas de cartão com taxas mais acessíveis. Nós vimos que os grandes empresários têm uma taxa bem baixa, né? E a gente viu que os pequenos empreendedores estavam sendo prejudicados, porque eles estavam trabalhando com uma taxa bem alta. Então, a gente juntou os TPVs de todo mundo e fez um TPV maior, onde a gente conseguiu uma taxa, negociar junto às operadoras, uma taxa menor para eles. TPV é a sigla em inglês para volume total de pagamentos e mostra a quantidade de transações feitas por meio de uma tecnologia de recebidos, como as maquininhas, em um determinado período de tempo. Sistema que era um bicho de 7 cabeças para a maioria dos empreendedores que estão no início do negócio. Aí vem o diferencial da empresa do casal. A gente faz todo o trabalho do começo até o final de uma implantação das maquininhas, que é o que a gente hoje oferece para ele, uma taxa acessível do grande para o pequeno, e aí a gente habilita o aplicativo e a gente começa a ensinar como é que ele vai manusear o aplicativo também. Tudo isso o pequeno comerciante consegue ter acesso pelo aplicativo financeiro, que traz informações detalhadas. Olha, o aplicativo é bom, né? Porque é um aplicativo já de uma grande empresa do mercado e a facilidade de se mexer facilita muito o nosso trabalho. Então, é um passo a passo que a gente vai fazendo com eles, para eles entender como é que funciona toda a gestão do negócio dele e do aplicativo. Depois que ele aprende, fica muito fácil o nosso trabalho, que é sempre estar fazendo uma visita e trazendo o que ele mais necessita, que é crescer. Dona de uma banca de enxovais para bebês na Feira da Torre, no centro de Brasília, a Simone apostou nessa nova ferramenta, já que a maior parte dos clientes prefere parcelar as compras. A maquininha de cartão, para mim, é essencial no meu trabalho, porque eu trabalho com divisão porque os valores de kit berço, essas coisas, faz enxoval, o material é muito completo em relação a quarto de bebê, então eu preciso da divisão. Há 5 anos, o Paulo investiu em uma loja de decoração na mesma feira que Simone. Ele conta que o valor das taxas das vendas com cartões é determinante para o faturamento da loja. Se eu tivesse uma taxa que não fosse convidativa, com certeza o cartão seria meu sócio. E eu entendo que hoje a gente conseguiu ter uma taxa bem interessante, ficou algo razoável e nós conseguimos hoje trabalhar com um parcelamento, às vezes até em 12 vezes, né? Ainda que o Pix tenha chegado para movimentar o mercado, só em 2022 foram mais de 16 trilhões de reais em movimentação. O cartão de crédito e débito ainda tem um papel importante no comércio. A expectativa para esse ano é que o aumento desse tipo de transação chegue a 18%. Hoje em dia ninguém anda mais com dinheiro, né? E se você não tiver um apoio de uma maquininha para passar o cartão,
você não consegue efetuar suas vendas hoje em dia, porque o dinheiro está escasso e o que vale hoje para o cliente é passar o cartão. Ele quer prazo, ele quer condições, preço, e o cartão facilita bastante, né? Que ideia bacana desse casal, né, gente? E, é claro, os micro e pequenos empreendedores querem taxas de juros mais baixas. Muitas empresas acabam se preocupando com as vendas, não é mesmo? Mas nem sempre todas se lembram de dar aquela atenção ou a mesma atenção a um ponto decisivo para alcançar bons resultados: atender às demandas e solicitações dos clientes. Na coluna Gestão do Tempo de hoje, eu converso agora ao vivo com o instrutor de instrumento GTD, Tiago Alves. Tiago, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos assistem. E é isso, né, Tiago? É isso, né, Tiago? Entender as necessidades e dores, né, do cliente, né, é o primeiro passo para atender aí essas expectativas, né? Isso mesmo. Muitas vezes o empreendedor foca em conquistar o cliente novo, fazer vendas, aumentar o seu negócio. Mas é muito importante também ele cuidar daquele cliente que já está com ele, que já está na base dele. Então, mais do que conquistar novos clientes, é fidelizar aqueles que você já tem. Então, por isso é muito importante você ouvir as demandas desse cliente, entender quais são os pedidos dele para conseguir fazer esse atendimento da melhor maneira possível, para que você não cause nenhum tipo de insatisfação com o cliente e acabe prejudicando o seu negócio. Porque a gente já sabe que aquele cliente que é fidelizado, que gosta do nosso negócio, é o nosso melhor marketing. Ele acaba fazendo a distribuição dessa mensagem para outras pessoas também. Tiago, falando dessas demandas, dessas necessidades, como identificá-las? Muito bom. A gente pode identificar essas demandas, essas necessidades, ouvindo o nosso cliente. Então, você pode fazer pesquisas, criar enquetes, falar com o cliente, ouvir qual é a necessidade dele, os pontos que ele coloca como melhoria, quais são os pontos bons do seu negócio, porque dessa forma você vai conseguir personalizar e atender essa demanda dele. Então é preciso ser proativo. Muitas vezes o cliente não vai me fornecer, não vai me falar aquilo que ele quer. Ele vai procurar em outro lugar. Então por isso que tem que partir de mim conhecê-lo. Então eu vou perguntar para o cliente o que ele gosta do meu produto, o que ele sente falta, para eu conseguir adaptar e personalizar a minha entrega para esse cliente. Então eu consigo fazer isso em volume, mas eu posso também personalizar para que o cliente sinta que ele é ouvido e que o negócio escuta o que ele tem a dizer, que isso é muito importante. Tiago, a maneira com que a empresa gerencia seus clientes acaba sendo, na sua opinião, um importante diferencial competitivo? Sim, causa uma grande diferença. O cliente ele é muito fidelizado quando ele sente que ele é bem atendido. Então, quando eu lido bem com as demandas do meu cliente, quando eu faço a gestão do pedido dele de uma forma adequada, esse cliente ele vai preferir o meu negócio, ele vai ter essa tendência maior. Mesmo que algumas vezes ele encontre um outro negócio que forneça um valor até mais acessível, a preferência daquela gestão de relacionamento que já foi construída faz com que ele escolha o negócio que ele já conhece. Então, muitas vezes, o cliente prefere aquele certo do que o duvidoso. E isso vai muito da base do seu relacionamento. Então, fidelizar o seu cliente é a chave do seu negócio. Então, vamos para as dicas, Tiago, para as demandas e as solicitações dos clientes de forma eficiente. Quais são essas dicas de ouro? Muito bem. Tratar bem da comunicação. Faça uma comunicação efetiva com o seu cliente. Seja claro, transparente. Se por acaso você não atender alguma demanda por uma questão de limitação da sua entrega ou limitação da equipe, forneça as informações para o cliente. Seja transparente. Então, a transparência na sua comunicação vai fazer com que o cliente chegue mais perto. Então, não adianta eu só querer prometer e não cumprir. Eu preciso falar abertamente com o cliente tudo aquilo que eu tenho proposto para oferecer para ele. Além disso, eu preciso também identificar quais são as prioridades. Se por acaso o meu empreendimento fornece matéria-prima para um cliente, é fundamental eu priorizar ali os prazos, entender qual é a necessidade dele, para que a minha entrega não acabe prejudicando a entrega do meu cliente. Então, eu preciso também levantar quais são as prioridades desse negócio. Ter uma atenção também aos prazos. O prazo é muito importante de você levar em conta, porque o prazo que você fornece para o cliente
também é levado em conta no negócio dele, seja para outra empresa ou seja para o consumidor de forma direta. Então, é muito importante você estabelecer um prazo realista. Então, não adianta prometer um prazo que seja irreal para que o cliente acabe se baseando nele e prejudique o negócio dele também. Então, atenção ao prazo é fundamental também. E ter uma boa gestão das solicitações. Como que você faz a gestão desses pedidos? Onde você vai registrar o que o seu cliente pediu e para que você consiga fazer bem o acompanhamento disso, para que nenhum pedido seja esquecido. Então, é muito importante você fazer esse acompanhamento, o follow-up de todas as demandas que chegam até você, para garantir a efetividade da sua entrega. Porque aqui a gente está considerando que uma boa entrega é aquela que vai satisfazer a necessidade do cliente. Perfeito, dicas valiosas aí para os empreendedores. Tiago Alves, instrutor do Método GTD, quero agradecer aqui sua participação ao vivo com a gente no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Obrigado, Bruno, e a todos, e até a próxima. E no próximo bloco, a pimenta do Espírito Santo alcança mercado na Ásia e na Europa. Eu volto daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o Jornal do Empreendedor, primeira edição, ao vivo e para todo o Brasil. Agora vamos falar de agricultura. As exportações de soja cresceram no Brasil, crescem no Brasil, na verdade, confirmando aí a estimativa de uma safra recorde de grãos. A colheita da soja está na reta final. As últimas cargas são transportadas até as empresas de armazenamento e os embarques para o exterior estão em ritmo acelerado. Em abril, a média diária é superior a 800 mil toneladas exportadas. No mesmo mês de 2022, eram pouco mais de 600 mil toneladas por dia. O Rio Grande do Sul foi um pouco prejudicado pela quebra, mas a nível de Brasil não tem dúvida nenhuma que as exportações serão em volumes bem maiores. Apesar da estiagem que reduziu a colheita no Rio Grande do Sul, a produção de soja neste ano será a maior da história no Brasil, 24% mais que em 2022. O IBGE projeta uma safra recorde de quase 300 milhões de toneladas. A soja representa praticamente a metade da produção. E as exportações não garantem emprego e renda apenas no campo. No ano passado, as exportações de soja e derivados renderam mais de 60 bilhões de dólares. E a projeção para este ano é que as vendas para o exterior acompanhem o crescimento da produção, o que é bom para os produtores e bom para o país. A produção e a exportação de soja ela gera empregos na agricultura, na indústria e nos serviços. O Espírito Santo é um grande produtor e exportador de vários tipos de pimenta para a Europa e para a Ásia. E desde o ano passado, a pimenta do reino conta com um selo de indicação geográfica. A pimenta do reino passou a ser plantada no Espírito Santo na década de 1970. A produção cresceu e, atualmente, o estado está entre os maiores produtores e exportadores do Brasil. Das 11 mil famílias capixabas que produzem especiaria, 430 são da região norte, onde o solo favorece o plantio. Francisco trabalha com a pimenta há 36 anos. São 12 hectares de área plantada, com 2 variedades de pimenta do reino, que possibilitam a secagem tanto da pimenta branca quanto da preta. Aqui no Espírito Santo nós temos a Cotanadã e temos a Bragantina. São as 2 variedades utilizadas aqui no estado, prevalecendo a Bragantina, né? Essa variação ela se dá no processo de secagem. Você quando seca a pimenta, seja de uma variedade ou de outra, quando você seca com a casca, aí você vai ter a pimenta preta. Quando você colhe a pimenta mais madura ou de vez e você passa a pimenta por um processo de descasque, né, tira a casca da pimenta
e vai para o processo de secagem, aí você tem a pimenta branca. No ano passado, a pimenta do Reino do Espírito Santo foi reconhecida com o selo de indicação de procedência para uma área geográfica que abrange 29 municípios. Com esta especiaria, o Brasil chega a 106 indicações geográficas registradas no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial. A pimenta do Reino daqui de São Mateus é referência no Espírito Santo. De cerca de 100 mil toneladas de pimenta do Reino que o Brasil exporta, 70 mil toneladas são daqui do estado. 90% da produção vai para fora do país. Com selo de indicação geográfica recém-conquistado pelos pipericultores, a pimenta do Reino terá valor e reconhecimento agora internacionalmente. O selo, o propósito dele maior é, tendo já uma pimenta com fama mundial, o selo ele vai nos ajudar a garantir a procedência dela. Se ela tem fama e a gente tem um instrumento que garanta a origem dela, o cliente vai estar muito mais seguro quando da aquisição dessa pimenta, né? Atualmente, cerca de 26 países importam a pimenta brasileira. O produto capixaba é levado por uma cooperativa, mas para exportar a pimenta com selo de indicação geográfica, os produtores devem se adequar às normas e exigências. Eles vão precisar se adequar ao caderno de especificações e a maioria dos produtores concentram a sua produção para exportar em uma cooperativa, que facilita até mesmo o meio de exportação, porque você concentra ali. E essa cooperativa, ela vai contribuindo com os produtores para que eles busquem mais qualidade no seu produto por meio de capacitações, de instruções, de regulamentações, para que eles possam se adequar e todos juntos poderem fazer essa exportação com qualidade. Aqui na propriedade da Ana Paula são 10 mil pés de pimenta. Ela exporta para países asiáticos e europeus, entre 12 e 15 mil quilos por ano. Além da famosa pimenta do Reino, a pipericultora também trabalha com a pimenta jamaica e a pimenta rosa. Essa última variedade também busca o selo de indicação geográfica. Como a fazenda já é uma referência em pimenta rosa, nós temos que permanecer com a qualidade do produto que vai para âmbito de exportação. Importantíssimo para nosso país, principalmente ter o registro de indicação geográfica, porque alguns países fecharam as portas para exportação do Brasil pela má qualidade do nosso produto. Então, se nós mostrarmos que nós temos uma qualidade, nós garantimos o mercado. Mesmo em tão pouco tempo, o selo de indicação geográfica já teve impacto positivo na economia local. Você incentiva produtores a trabalharem melhor os seus produtos, a sua pimenta, né? E esse produto ser muito melhor recebido no mercado e no segmento, na gastronomia. Gastronomia é turismo. Se você tem uma moqueca boa, um peixe, um filé de tilápia com uma pimenta do Reino, você tem turismo. Então, está muito intrinsecamente ligado e isso favorece o Estado na economia, no desenvolvimento e traz recursos, gerando renda também para o Estado, para outras famílias, incentivando a todos a trabalharem aí no setor segmento. Hoje à tarde, a Frente Parlamentar do Empreendedorismo no Congresso Nacional recebe a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela vai esclarecer pontos do projeto de lei do novo arcabouço fiscal, o conjunto de regras e limites para as contas públicas do país. E foi instalada no Congresso Nacional a Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Indústria Têxtil e de Confecção. O deputado federal Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, é quem vai presidir a Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Indústria Têxtil e Confecção no Congresso Nacional. O vice será o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, que presidiu a frente na última legislatura. Entre os desafios da nova gestão está colocar em pauta na Câmara e no Senado a discussão sobre um sistema tributário mais justo, a desoneração das exportações e o combate às medidas que o setor considera como importação desleal. Além disso, também entra na lista a reorganização da indústria para uma produção mais limpa e sustentável. A Frente Parlamentar Mista para o Desenvolvimento da Indústria Têxtil e de Confecção
surgiu em 2008 como uma forma de fortalecer o setor, que tem faturamento anual de 190 bilhões de reais e emprega formalmente mais de 1 milhão de pessoas. E por falar em setor têxtil, tem evento essa semana. O setor têxtil se reúne em Goiânia para a Contex 2023, no Centro de Convenções da Pontifícia Universidade Católica, de 26 a 29 de abril. A Beauty Show de maquiagem e unhas fica no Expo Center Norte, de 29 de abril até 1º de maio. E o Jornal do Empreendedor, primeira edição, fica por aqui. A próxima edição é daqui a pouquinho, às 11h30 da manhã, com Sebastião Garcia. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.